Olá pessoal, Renato Grau, South by Southwest 2023 e eu vou falar para vocês a respeito de metaverso. Metaverso, né? Já querem ouvir mais alguma coisa? Não querem ouvir mais nada? 2022 era o tema, era o hype aqui no South by Metaverso. Tudo era metaverso, a expectativa foi de ouvir o Mark Zuckerberg, porque tinha mudado o nome da empresa de Facebook para Meta, falando que tudo era metaverso. Inclusive ele acabou não comparecendo e fez por videoconferência. E eu gravei um vídeo depois da palestra que eu assisti dele, porque fiquei bastante decepcionado com a maneira como ele se posicionou e as respostas que ele não deu. Mas eu quero repassar com vocês alguns conceitos a respeito do que é metaverso. Quem me segue sabe que desde o começo desse hype do metaverso, eu sempre falei, calma, tudo que vocês estão vendo por aí não é metaverso, é hype, é espuma. Vocês estão usando, a indústria está usando o termo metaverso de uma maneira errada. É que o metaverso, o conceito é muito próximo ao que a série do Amazon Prime, do Upload, você confunde o mundo físico com o mundo virtual. Então não é, hoje o máximo que se consegue é um óculos de realidade virtual com uma banda larga que ainda tem alguma latência. Então a experiência de você estar no metaverso, ela não é tão natural quanto estar no mundo real. E vai acontecer o conceito do metaverso, vai, todos os futuristas, cientistas estão desenhando numa linha do tempo para daqui a alguns anos, quando a ciência avançar mais, os dispositivos vestíveis, wearables, como a questão do óculos de realidade virtual, ele ficar menor, ou talvez nem seja o óculos de realidade virtual, pode ser, estão sendo lançados vários dispositivos com implante cerebral. Então pode ser que o próximo dispositivo para inserção no metaverso não seja um óculos de realidade virtual, e sim um implante cerebral não invasivo que você possa fazer, simular já direto no cérebro o que hoje tem pela visão. Vocês devem estar acompanhando que existem dispositivos que estão conseguindo possibilitar que pessoas deficientes visuais consigam enxergar com esses dispositivos. Óbvio que tudo com as limitações ainda, dependendo do caso, mas cada vez mais a questão dos BCIs, Brain Computer Interfaces, os implantes cerebrais, eles estão mais evoluídos. Eu fiz um outro vídeo a respeito desse, né, mostrando quanto não só os métodos antigos, se é que pode-se falar assim, de implantes invasivos, de abrir o crânio e colocar os sensores diretamente no córtex, mas sim agora tem implantes que vão pelas veias, menos invasivos, e fora os outros dispositivos que vão por fora do cérebro, obviamente com uma acurácia muito menor, mas esta é a tendência. Então quero compartilhar com vocês aqui uma visão de futuro do que é um metaverso. Então, o que muito se ouviu por aí de um ano para cá são as plataformas, né? As plataformas gamificadas que acabaram usando o termo de maneira adequada. Mas, bem, e agora, né? Nesse ano 2023, como está a questão do metaverso? O metaverso morreu? Porque é isso, né? O pessoal, ou tudo ou nada. E aí vamos lembrar do Hype Cycle do Gartner, da curva, que uma tecnologia ela sobe, depois ela vai para o vale da desilusão e depois começa a voltar e subir novamente. Talvez o metaverso esteja entrando no vale da desilusão, mas o que temos de real? O fato é que, além do metaverso em si, você tem as outras tecnologias, porque o metaverso envolve muito as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada. E agora você tem as outras tecnologias da Web3. Tem que ir misturando um pouquinho os conceitos, porque não dá para separar tudo. O Web 1, aquela primeira que foi lançada, que você só conseguia ler as coisas. A Web 2, que você consegue ler e escrever. É o que a gente vive hoje. E a Web 3 é a descentralização. É tirar o poder da mão do Meta, Facebook, do Google, que hoje tem os nossos logins,
têm todas as nossas informações e ganham bilhões com isso. Então, o conceito da Web3 é você poder ter a sua identidade, a propriedade dos seus dados. Então, várias palestras aqui falaram a respeito da identidade digital. Então, eu estou linkando as coisas, porque dentro das plataformas de metaverso, e sim, essas plataformas têm utilidade, sim, várias marcas estão lançando as suas plataformas de maneira a interagir, sejam os seus usuários finais, sejam os colaboradores, e a ideia é usar essas plataformas para trazer mais as pessoas para uma comunidade em cima da marca, em cima da empresa. Então, e comunidade é algo que também tem que se falado, parece um déjà vu, né? Coisa de hippies dos anos 60, mas depois das redes sociais e as questões das plataformas, tem que se falado novamente do conceito de comunidade. Então, ou seja, as plataformas hoje possíveis de metaverso, elas têm esse conceito de você trazer a comunidade, o conceito de você ter a sua propriedade dos seus dados. Então, estão sendo lançadas várias ferramentas de você ter a propriedade dos seus dados, e que a tendência é que depois, tendo interligação entre essas plataformas e outras, você possa autorizar os dados que você quiser para quem quiser e não fazerem dinheiro com seus dados. Então, linkando, né, o metaverso, para você estar ali, você precisa de uma assinatura digital, que aí você pode ter seu avatar, pode ser suas imagens, pode ter teus currículos, badges, prêmios, certificações que você fez. E você pode ceder isso para quem quiser. Eu acho que é uma ideia muito boa que vai seguir em frente. Então, o metaverso, entendam, aquele conceito do filme Upload ainda está longe de acontecer, mas muita coisa pode ser aplicável hoje dentro de uma plataforma, de uma comunidade, de preferência caminhando para você ter os seus próprios dados, para as marcas poderem fazer um relacionamento com os clientes e de várias maneiras. As gerações mais novas já nascem conectadas e têm uma facilidade bastante grande de poder conviver com o mundo virtual. Há também muitos projetos de gêmeos digitais que entram na questão de um metaverso. Então, muitos termos, eles acabam se confundindo. Ou seja, o que é um gêmeo digital? É você ter numa plataforma virtual uma cópia do que é algo real. Indústrias, por exemplo, estão testando máquinas ou processos industriais com gêmeos digitais e dessa maneira simula uma série de situações que acabam reduzindo desperdícios, acabam otimizando a produção. Então, olha como as coisas vão se juntando. Se você pensar no metaverso como uma plataforma que você possa ter para as empresas, a questão dos gêmeos digitais, a assinatura de cada um dos usuários podendo preservar esses dados, essas interações, sejam com realidade virtual, com aumentada, as coisas vão se somando e aí você acaba tendo um resultado interessante. Então, ou seja, saibam que o metaverso, ele é importante, mas precisa separar o que é a espuma da onda. Muita gente querendo ficar só na espuma e, na verdade, um bugzinho aqui, produção. Na verdade, tudo tem o seu tempo. Então, você precisa fazer com que as coisas sejam gradativas. Então, aproveite o máximo do que existem de plataformas de metaverso hoje, mas saiba que tudo vai evoluindo. Então, esse é um pouquinho do que eu queria dar um desenho do que é essas situações. E por último, lembrando mais de uma coisa, né? Quando a gente fala de identidade digital, a gente também lembra da questão de Web3, da blockchain, onde os dados são armazenados, distribuídos, porque essas assinaturas digitais elas vão estar armazenadas no blockchain. Então, é importante vocês saberem que existem essas outras tecnologias e dentro da blockchain, desses registros que ali vão existir, lembrem-se que tem as criptomoedas, como o Bitcoin, ou os NFTs, que são os tokens não fungíveis, os ativos que você tem, ativos digitais.
Olha como essas tecnologias vão se somando, porque no metaverso, se você quiser ter uma roupinha, alguma coisa assim, um ativo, um quadro digital, você vai ter esse ativo digital e vai fazer parte no metaverso. Então, olha quantos conceitos eles vão se misturando e com isso você vai formando uma ideia de aonde pode chegar todas essas tecnologias. E saibam que elas se interrelacionam. Pensem sempre nisso, não tratem como algo isolado. Eu acho que fica aqui este vídeo com uma pequena aula de metaverso, Web3. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, me procurar nos canais e se precisarem aprofundar mais nesses assuntos, porque aí é questão de horas, eu estou à disposição. Renato Grau para o Trends News South by Southwest 2023. Até a próxima.